E hoje tá podendo jogar o Campeonato Brasileiro, eu mesmo com 40 anos eu me emociono hoje quando eu entro em campo, porque até pouquinho tempo atrás estava muito longe pra mim, muito longe. E desculpa, gente, só tomar uma aguinha aqui. Aí, galera, Fernando Miguel, hein? Goleiro experiente, goleiro com muita bagagem no futebol, se emocionando, cara, porque ele tem uma história realmente muita superação. Ele estava muito próximo de um fim de carreira, muito próximo. Uma lesão muito séria, aos quase 40 anos de idade, e agora titular do Ceará na Série A, né? Sexto colocado aí na Série A e ele fazendo parte dos destaques da equipe. E ele falou, teve uma fala bem legal aí na coletiva. A coletiva completa tá muito legal mesmo, assim, de acompanhar. Recomendo você assistir lá na Vozão TV. Mas vou trazer um trechinho aí dessa parte que o Fernando Miguel fala da sua superação no futebol, esse renascimento de Fernando Miguel, que tá muito bem no Vozão. E tem mais notícia boa, tá? Galeano, meus amigos, liberado para jogar. O Ceará conseguiu reverter aí o seu setor jurídico, trabalhou muito bem, né, Vozão? E aí, Galeano tá liberado, vou falar um pouquinho sobre isso. Hoje tô aqui num cenário improvisado, mas sempre trazendo notícias e comentários sobre o Vozão. Então deixa o like, compartilha, manda pra geral, quem puder, seja membro do BPR, ou mesmo ter a mensagem de destaque por aqui e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos pro vídeo! Vamos lá, galera, ó, voltando aqui pro Fernando Miguel, vamos trazer aqui um trecho mais completo sobre esse momento, né, que ele comenta da superação que ele teve de dar a volta por cima depois de uma lesão séria. Fernando Miguel titular novamente na Série A. Vou trazer o corte aqui para vocês. E foi um momento muito especial pra mim. Eu não, foi de fato um presente. Eu não esperava que o Léo fosse fazer aquela movimentação de me colocar na reta final daquele jogo. E eu fiquei muito tenso, vou ser sincero contigo. Fiquei muito. Até contextualizando, cara, ele foi perguntado sobre essa questão do. Tu lembra do jogo? Vocês lembram do jogo que o Fernando Miguel entrou pelo Campeonato Cearense? Já estava resolvido e tal. Ele entrou ali para fazer alguns minutinhos. O Léo Condé dando aquela força, aquela moral para o jogador, para você ver como o Léo Condé foi importante também para o resgate da confiança do Fernando Miguel. Ele relembrando esse momento. Muito nervoso porque foi um ano e pouco de inatividade, né? E não tem como você, mesmo sendo experiente, você controlar 100%, porque você fica aquela, pô, como que vai ser a volta? Por mais que você estivesse treinando, um treinamento é completamente diferente do jogo. E eu fiquei muito nervoso naquele momento, fiquei muito emocionado, mas fiquei muito feliz com tudo aquilo que aconteceu, porque já quebrou naquele momento, tirou toda a minha ansiedade. Depois teve mais um momento que o Léo me coloca numa partida, se eu não me engano, era Campeonato Cearense também. E eu já entro, na hora que eu entro em campo, já me sinto completamente diferente. Aí teve mais um jogo pela Copa do Nordeste, então na hora que eu joguei aquele jogo da Copa do Nordeste, eu já tava querendo o jogo, eu já tava com apetite de estar em campo, sabe? Que eu acho que é o que faz aí, eu acho que é a essência do jogador, né? Mas foi de fato um momento muito emocionante para mim, marcante, importante para mim recuperar a minha concentração, para mim me balizar, para mim ter minhas próprias medidas, meus próprios parâmetros emocionais para fazer parte de um jogo. E hoje tá podendo jogar o Campeonato Brasileiro, eu mesmo com 40 anos eu me emociono hoje quando eu entro em campo, porque até pouquinho tempo atrás estava muito longe para mim, muito longe. E desculpa, gente, só tomar uma aguinha aqui. Muito foda, cara. Muito foda mesmo. Sim, é uma superação, história de superação muito bonita. De verdade, assim. Tinha tinha momentos que parecia que não ia dar mais. E eu aceitei isso. Eu falei, tudo bem, talvez não dê mais de fato, talvez eu não entre mais em campo. Mas um tempo atrás minha esposa fez uma reflexão sobre a nossa, a nossa personalidade como família, né? E a nossa incapacidade de desistir. Então eu passei a não desistir dia a dia. Não foi desistir, desistir de jogar futebol. Nos dias que eu achava que estava ruim, que eu não conseguia performar, que eu não conseguia alcançar nada, eu chegava em casa, ela apertava, e aí, como foi hoje? Eu falei, vamos tentar amanhã de novo, porque hoje não foi bom. Então eu passei a não desistir diariamente. Não foi pensando, não vou desistir de jogar futebol, vou largar a minha carreira. Não, eu falei, eu não vou desistir diariamente. E todos os dias eu procurava vir com a minha melhor versão, da maneira mental mais saudável possível, aceitando que talvez poderia ter acabado já a minha carreira. Eu aceitei isso.
aceitei. E as coisas elas começaram a acontecer. Acho que, sei lá, talvez quando você aceita o seu estado, talvez é a oportunidade de você viver uma nova fase, para você viver um novo estado. Eu acho que é isso que aconteceu comigo. Eu aceitei que talvez pudesse ser o final e foi um recomeço lindo. Está sendo um recomeço lindo para mim. Muito legal de verdade, cara, assim, e não só por esse momento, tá? Fernando Miguel demonstrou muita personalidade, muita consciência do seu papel, do papel do clube. A coletiva tá, acho que é a melhor do ano, assim, disparada, assim, a coletiva de um jogador de futebol que eu vi, né? Principalmente eu só vejo coletiva de jogador do Ceará, mas a que eu vi foi a melhor que eu vi esse ano. E recomendo para vocês assistirem inteira lá na Fusão TV. Parabéns ao Fernando Miguel pela superação. É um cara que, de fato, né, quando ele tem uma lesão já com uns 40 anos de idade, imagina-se que ele não vai ter mais oportunidade no futebol em alto nível. Imagina-se muita coisa, mas ele tá aí mostrando que era possível sim jogar em alto nível, está jogando em alto nível, voltou muito bem. E que bom que o Ceará tem vários goleiros, cara, com essa personalidade, com essa resiliência. O Richard é um caso que está retornando agora depois de lesão, mas já teve outros retornos do Richard, que ele voltou muito bem, foi herói do clube em algumas situações, no título do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, por aí vai. O Bruno Ferreira, que foi muito desacreditado, né, por ser um goleiro de Série B ou de outras divisões, mas estava bem na Série A até a sua lesão. Bruno Ferreira mostrou também sua capacidade, e agora o Fernando Miguel retornando e retornando como titular, um cara que é um líder desse elenco, um dos líderes, né, de muita capacidade, inclusive acho que em breve, né, em breve espero que daqui a muito tempo, mas quando ele parar de vez no futebol aí, dentro de campo, com certeza vai ser um grande profissional fora dos gramados também, tá? Vamos lá, tem notícia boa, cara. Galeano liberado para jogar, mas também, né? Convenhamos, cara, o motivo que o Galeano tava suspenso, ele levou suspensão de um jogo por isso, tá? Por ter pegado as bolas ali no jogo contra o Grêmio, será ganhando, e ele inventou uma nova forma de atrasar o jogo, né? Ficou ali chutando as bolas, cara, isso aqui não influenciou em nada na partida, nem levou cartão, e aí o tribunal quis dar aí um jogo de suspensão para ele, seria talvez a despedida do Galeano antes da parada, né? Não falo que ele vai sair do clube, mas é porque ele vai ser convocado provavelmente para a seleção paraguaia. Então o jogo que ele tem ainda para atuar com a camisa do Ceará seria esse contra o Atlético Mineiro, e ele estava suspenso, mas o jurídico reverteu e o Danilo Queiroz, lá no Futebolês, explicou a situação do Galeano. Em algum momento ele vai perder o Galeano, provavelmente para os 2 jogos seguintes, porque ele está entre os 50 selecionáveis da seleção paraguaia, então pode ser que ele fique naquela lista que meus colegas paraguaios me dizem que normalmente são 25, né? 25, às vezes um pouquinho mais, quando tem algum jogador com algum problema de lesão. 12 já estão treinando, que são jogadores locais, outros 13 serão convocados amanhã para a seleção paraguaia. E se for convocado, domingo não tem problema, porque os jogadores de fora só precisam se apresentar na segunda-feira. Mas o Galeano ficaria fora quarta, fora sábado, não enfrentaria Botafogo e também Sampaio Corrêa. Então, já foi bom testar. Nesse lado foi positivo, o Condé já testou aí opções e ele deve ter na cabeça quem é que ele vai colocar quando não tiver Galeano. Mas não será contra o Atlético, né? Aquela coisa de... Nesse jogo, não. Nesse jogo, o Galeano vai estar à disposição. A gente falava desde o início que havia 2 soluções jurídicas buscadas pelo Ceará. A de preferência foi aquela que o Ceará conseguiu. Por que é a preferência? Porque nessa chamada transação disciplinar, o Ceará paga R$15 mil e tem o Galeano à disposição. A pena do Galeano, aquela questão a qual ele foi apenado, ela se transformou na multa. Ou seja, não precisa mais um novo julgamento. O Galeano tem a sua pena paga em transação disciplinar, R$15 mil, e está disponível para jogar daqui para frente. Se o Ceará precisasse de efeito suspensivo, para ter o efeito suspensivo, ele necessitaria apelar para o pleno do STJD. E apelando para o pleno, haveria um novo julgamento, com a possibilidade até de uma pena maior do que apenas uma partida de suspensão para o Galeano. Então acabou sendo a solução melhor
para o Ceará e para o Galeano, que prometeu diante da corte judicante de que não faria mais isso jamais. Espera-se que sim, porque a promessa é de que jogadores que fizerem isso terão penas até maiores que a do Galeano, que foi lá, pediu perdão e vai poder jogar essa partida contra o Atlético Mineiro. Pelo menos no ataque não haverá problema para o técnico Léo Condé na sua equipe, porque estão treinando normalmente os 3 atacantes titulares e o Galeano deve jogar sem nenhum problema contra o Atlético Mineiro. Pô, 15 mil ainda acho caro, viu? 15 mil acho caro ainda. Pô, pelo menos só uma notificação. Ô, faz isso não, cara. Sabe? Na próxima você é punido. Mas ainda bem, pô, não vou reclamar não que ele estava suspenso. Nem precisou de efeito suspensivo. Foi trocada aí a pena por essa multa, né? Ao Galeano, então tá tudo certo, tudo ok. Galeano vai pro jogo, que ele faça uma grande partida, até porque se de fato ele for convocado para a seleção paraguaia, para ele chegar com moral lá no Paraguai para enfrentar o Brasil, cara. Para enfrentar o Brasil. Sucesso aí ao Galeano, espero que realmente essa convocação seja confirmada e ele faça um grande jogo contra o Atlético Mineiro. Ó, galera, antes de finalizar, recado aí do Ceará, tá? Em relação ao feirão 111 anos que tá rolando. E lá em Porangabuçu, nesse sábado, teremos presenças de Matheus Bahia e Richard, tá? Matheus Bahia e Richard a partir das 11 horas lá na Vozão, né? Na loja Vozão, em Porangabuçu, na Avenida João Pessoa. Cheguem lá, cara, cheguem lá, tá rolando... Esse feirão nessa sexta-feira teve happy hour, tá rolando uns pagodinhos, chopp, cara... Momento legal do torcedor do Ceará renovar o seu sócio, tá? Então chega junto lá, tá aí o recado do Matheus Bahia. Amanhã estarei aqui na sede, no feirão de 111 anos, esperando vocês, tá? Seja sócio, Vozão. Valeu! Seja sócio, Vozão, cara. A galera tá chegando forte aí, até porque você garante, além do jogo contra o Atlético Mineiro, todos os jogos do Ceará na temporada a partir de R$ 47,00 mensais. Tá mais barato que o ingresso. Renove seu sócio, faça seu sócio. Acesse aí o site sociovozão.com, caso você não consiga comparecer nem à loja da sede lá do Porangabuçu, nem lá no Rio Mar Papicu, que é onde está rolando até o dia 2 de junho, até segunda-feira, esses valores promocionais. Fechou? É isso, galera. Tamo junto, um abraço a todos. Bom fim de semana, amanhã tem mais BPR. Até a próxima de novo. Deixa o like. Bora, Vozão.